Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Simpro São Paulo, que essa tarde terá como tema o projeto de privatização das escolas de São Paulo, empreendidas pelo governo Tarcísio de Freitas. E vocês devem estar se perguntando por que o Simpro São Paulo, que é um sindicato de professores de escola particulares, está preocupado com esse tema e traz esse tema para o debate. Isso porque nós entendemos que o sindicato, além da defesa da sua categoria, ele tem uma função social de debater os grandes temas brasileiros, e a educação é um desses temas fundamentais, se a gente pensa num país desenvolvido, num país justo e fraterno. Então, a gente quer debater esse tema para poder trazer luz aos professores, até porque muitos professores de escolas privadas também dão aula em escolas públicas, e entender o que efetivamente está acontecendo para além daquilo que diz a grande mídia. E para debater esse tema, nós temos o prazer de contar com a presença hoje da Francisca Pereira Seixas. Boa tarde, Francisca, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, Sandra. Obrigada, eu que agradeço. A Francisca ela é professora de História e advogada, é diretora da Secretaria de Assuntos Educacionais e Culturais da POSP. Ela é secretária de Saúde da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, CNTE, e secretária de Finanças da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, e também diretora da CTB de São Paulo. Além da Francisca, a gente tem o prazer de receber o Celso José dos Santos. Boa tarde, Celso, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Francisca. É um prazer enorme, né, poder participar desse debate. Tá certo que o tema não é o tema mais prazeroso para o debate, mas acho que a iniciativa, né, do Simpro, ela é muito importante, porque, como você falou, educação é algo que é de responsabilidade de toda a sociedade, né? Nós estamos à disposição. O Celso, ele é professor de Matemática e Ciências em Paranavaí. Ele é advogado e diretor estadual da CUT, no Paraná, secretário de Assuntos Municipais da APP. Ele participa do Conselho Estadual da Promoção de Igualdade Racial do Paraná, além da coordenação do Coletivo de Combate ao Racismo da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, representando a região Sul. Por que nós fizemos questão de trazer o Celso para esse debate? Porque o Paraná vive uma experiência de privatização das escolas públicas que tem muito em comum com São Paulo. Afinal, quem iniciou o processo de privatização das escolas no Paraná foi o Feder, né? O Renato Feder, que hoje é secretário de Educação em São Paulo. Então, para a gente até visualizar aquilo que pode acontecer em São Paulo, a experiência que o Celso vai trazer para a gente é muito importante, né? Renato Feder, ele gosta mais de se apresentar como empresário do que como professor, né? Tem uma empresa, a Multilaser, com contratos estranhos, eu diria, tanto no Paraná quanto em São Paulo, né? Então, eu vou passar primeiro a palavra para o Celso, para ele contar um pouquinho da experiência do que está acontecendo no Paraná, e aí depois a Francisca esclarece, né, todas as implicações desse projeto de privatização aqui em São Paulo. Fique à vontade, Celso, a palavra é sua. Então, Sandra, né, mais uma vez, boa tarde a todos, né, os que acompanham esse programa, né, do Simpro, a iniciativa importante para esse debate, né, da defesa da escola pública. Só uma pequena correção. Hoje eu estou na Secretaria-Geral da PP Sindicato e estou na Secretaria de Saúde e Previdência também da nossa Federação Interestadual dos Trabalhadores de Educação, a FIT, né? Então, Sandra, aqui no Paraná, o Feder, que veio de São Paulo para o Paraná e agora voltou, né, para São Paulo, ele trouxe uma amarga experiência, uma experiência de transformar a escola pública, né, ou tentar transformar a escola pública numa verdadeira empresa. É isso que foi, né, a lógica que o Feder trouxe para o Paraná, tentando imprimir aí todo o modelo de gestão empresarial, tentando fazer com que os professores
e funcionários de escola eles fossem desnecessários, porque no entendimento dele, importantes são as máquinas, são os aplicativos, né, são toda essa parafernália tecnológica que, logicamente, nós não estamos na era da pedra lascada, nós sabemos da importância da tecnologia, mas não é a tecnologia que faz a educação. Tanto é que os países desenvolvidos todos, né, já perceberam que o mais importante na educação é a relação humana. E se não bastasse isso, né, no final da sua passagem aqui pelo Paraná, ele introduziu esse programa Parceiro da Escola, que nós chamamos aqui de comparsa da escola, né? Por que comparsa da escola? Porque esse programa, da forma que ele foi instituído, primeiro, que ele foi instituído inicialmente sem nenhuma legislação que o ampare. Segundo, sem nenhum orçamento estadual previsto para isso. Terceiro, que ele estabeleceu um valor aleatório aí para o custo do aluno na Escola do Paraná, para o parceiro, estabelecendo que para o empresário que assumisse as escolas, ele receberia mensalmente R$ 800 por aluno matriculado nas escolas. E ele fez uma consulta à comunidade em 27 escolas no Paraná enquanto estava aqui. Das 27 escolas, 13 não deram quórum, não tiveram metade mais um, né, de professores, pais, estudantes, votantes. Então, essas escolas foram excluídas do programa. Das 14 que deram quórum, 12 rejeitaram o programa. Apenas duas escolas aderiram a esse modelo e eles fizeram dessas duas escolas a vitrine para agora tentar espalhar esse modelo, já com o novo secretário de Educação, Rony Miranda, que aderiu e aprimorou esse método de tortura aqui, né? Para inicialmente 204 escolas e reduziram agora para 179 em princípio. Então, esse modelo apresentado que hoje está em discussão, né? Ele faz o seguinte, e tem uma diferença básica depois, né? Nós vamos dialogar com a Francisca aí do modelo de São Paulo, né? Nós, na nossa campanha, inclusive uma campanha que a partir do dia 15 se torna também uma campanha nacional assumida pela CNTE, de que não venda a minha escola, porque nós temos um padrão que está se alastrando para o país aí de transferência da escola pública, da gestão pública para a iniciativa privada, né, para grandes empresários, para grandes grupos. Nós sabemos que isso já aconteceu, isso tem acontecido em larga escala no ensino superior, mas agora parece que a bola da vez é a educação básica, né? Então, começando pela educação estadual e certamente o próximo passo é espraiar para a educação municipal, né, as redes municipais. Então, como é que é o modelo aqui no Paraná? Basicamente é o seguinte: o Estado disponibiliza para o empresário uma escola, disponibiliza para esse empresário os recursos que seriam investidos nessa escola. Então, se o custo da escola fosse R$ 800 por mês, o empresário receberia R$ 800 por mês. Só que o Estado descontaria água, luz, telefone e o restante de tudo, inclusive a contratação dos funcionários terceirizados, passaria, né, a ser de responsabilidade desse empresário. O que nós vimos já de início nesse primeiro momento nessas duas escolas? Houve uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que apontou pelo menos 7 irregularidades nesse processo, já encaminhou ali denúncia, né, do Ministério Público, Ministério Público e com uma ação civil pública para responsabilizar o secretário de Educação, o governo e toda a equipe
para a implementação desse programa aqui, nessas duas escolas que não teve lei, que não tinha orçamento, que não tinha transparência, que não tinha controle, né? E que, na realidade, derramou só nessas duas escolas, para elas se tornarem vitrine, 18 milhões só no ano de 2023. Né? Então, para que elas fossem um modelo, com essa auditoria do Tribunal de Contas, esse valor que era R$ 800, o Estado agora está apresentando um modelo dessa terceirização para os empresários na faixa aí dos R$ 300, R$ 400. Tanto é que houve uma audiência pública para discutir esse parâmetro e os próprios empresários agora estão questionando, né, por que essa redução do valor, porque se antes você tinha R$ 800, porque agora o valor é menor e outras coisas dessa natureza. Então, nesse programa, Sandra, o empresário ele tem a autonomia da gestão dos recursos públicos destinados para a escola, seja os recursos para a contratação de professores temporários, para a contratação de funcionários temporários, para material de expediente, material de limpeza, para qualquer outra manutenção que tivesse necessidade da escola, inclusive para aquisição de equipamentos. Tudo isso com recurso fornecido pelo Estado. Eu digo que isso aqui, assim, para o empresário, Sandra, é um verdadeiro presente, porque na realidade não é nem uma venda, é uma verdadeira doação da escola pública para esses empresários, porque ele recebe a escola e recebe o recurso para administrar essa escola. E no mínimo, Sandra, na nossa avaliação aqui, porque esses foram dados desse ano que foi encaminhado o orçamento do próximo ano, foi previsto aproximadamente 500 milhões para a implementação desse programa no ano que vem. Mas desses 500 milhões, a estimativa que o Estado ele custaria para a escola a manutenção dessas escolas em torno de 340 milhões. Isso significa que só aí, de cara, o empresário já recebe 30% de lucro, em torno de 160 milhões desse primeiro orçamento. Isso sem falar que se ele comprar produto por atacado, produto de menor qualidade, ele vai auferir mais, até porque os dois empresários que assumiram, as duas empresas que assumiram essas duas escolas aqui no Paraná, uma é de São Paulo, a outra é de Minas Gerais. Você acha, Sandra, você que trabalha com o setor privado, que o empresário vai sair de São Paulo ou de Minas Gerais para vir fazer caridade, para trocar lâmpada aqui na escola, né, para fazer manutenção sem ter lucratividade? Logicamente que não, né? Então, o que a gente tem visto é, de fato, uma farra com o dinheiro público. Por isso, inclusive, essa auditoria do Tribunal de Contas já demonstrou essa irregularidade, tem essa ação do Tribunal de Contas, o Ministério Público, tem uma ação da PP Sindicato, tem uma ação que está no Supremo Tribunal Federal dos deputados federais, porque a lei que foi aprovada em 3 dias, com esse montante de recursos, ela sequer passou pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, né, porque o Estado diz que não vai investir mais. Então, se ele não está investindo nenhum centavo a mais, ele está tirando do recurso que está faltando na educação. Para você ter uma ideia, e todos né, os nossos espectadores aqui, já faz, desde 2017, o Estado do Paraná não concede database para o conjunto dos servidores do Estado do Paraná. Nós temos uma ação que está para julgar nessa semana no Supremo Tribunal Federal, que só relativa ao ano de 2012 há uma dívida de 12 bilhões, né, do Estado do Paraná para com os servidores públicos. Então, se o Estado tem, e essa tem sido uma das nossas críticas, se o Estado tem recurso para que um empresário possa assumir 12, 30, 40% desse montante, por que que esse recurso não é repassado para as nossas escolas? Porque os nossos diretores das nossas escolas, eles gerenciam
o que no Paraná chama fundo rotativo. E o fundo rotativo, Sandra, é de R$ 8 por aluno mês. Esses empresários dessas duas escolas receberam R$ 800 por aluno mês, né? Então, foi mais de 18 milhões para essas duas escolas. Agora, para o próximo ano, o Estado diz, não, ele vai reduzir esse valor. Mas, ainda que seja a metade, ainda é muito superior do que os recursos que são investidos. Para finalizar, né, numa última explicação, o Estado dá duas justificativas para esse modelo gerencial. Uma, que o diretor da escola precisa se dedicar apenas com a gestão pedagógica, como se você pudesse separar uma coisa da outra na escola, né? Então, é muito trabalho para o gestor, para o diretor comprar lâmpada, ver a pintura, ver a manutenção, cuidar dos funcionários da escola. Então, isso eles transfeririam para esse empresário que teria, entre aspas, um know-how de gestão pública, de gestão administrativa, né, para desincumbir o diretor. E o segundo é a cara de pau de dizer que é, para o serviço público tudo é mais difícil porque tem que fazer licitação, porque tem que ter 3 orçamentos, ou seja, querem fugir da transparência, querem poder utilizar o recurso público de qualquer maneira. Nós temos algumas soluções bastante simples que a gente já vem reivindicando há muito tempo. Entre elas, aumentar o porte das escolas, a demanda de professores, de funcionários, de direção auxiliar, né, de equipes administrativas para dar conta das demandas da escola. O segundo, que como somos a maior categoria de servidores públicos e majoritariamente de mulheres, o que acontece? Automaticamente, a nossa categoria, também dentro do serviço público, é aquela que mais fica doente, porque somos em maior número. Então, o Estado ele já tem que se preparar para a substituição desses profissionais, né? E quando a substituição ela é emergencial, muito rápida, você poderia ter na escola 2, 3 profissionais com uma carga horária excedente que pudesse fazer essa substituição de um dia ou dois, até que a própria estrutura do Estado fizesse a reposição desse profissional, né, que estaria em licença médica, licença temporária. Mas o Estado não faz isso. Nós até tínhamos nas escolas integrais aqui uma jornada desse tipo ali, uma jornada excedente, para que pudesse fazer eventualmente a substituição, mas no ano passado o Estado retirou justamente com essa máxima, né? Eu crio a dificuldade para vender a facilidade. Então, assim, né, em linhas gerais, o Estado diz que vai fazer, que vai fornecer uniforme, que vai ter um monte de programas, que o empresário vai melhorar a merenda, que o empresário vai contratar assistente social, que o empresário vai contratar psicólogo, que o empresário vai contratar nutricionista para as nossas escolas, que o empresário pode fazer. Pode, mas você acha que o empresário ele vai vir e vai fazer tudo isso sem ter nenhuma lucratividade? Então, são alguns dos questionamentos que nós temos feito. Nós estamos com diálogo com a comunidade. E, por último, o mais absurdo de todas as situações, Sandra, né? E Francisca, para vocês também saberem aí né, em São Paulo aqui. Quando houve aqui no Paraná a consulta para essas 27 escolas no programa Parceiro, né, o Comparsa, os estudantes de 16 a 18 anos votavam. O processo de consulta foi feito em 3 dias para que tivesse o quórum, e mesmo assim, metade das escolas não teve quórum. Quando foram nas escolas cívico-militares, as escolas foram consultadas um dia, 2 dias, 3 dias para terem o quórum, e mesmo assim muitas não tiveram quórum. Aquelas que não tiveram o quórum não entraram no programa. Agora, o que que o governo fez através de decreto, que nós estamos tentando reverter via ação judicial? Ele inverteu a lógica. Se não der quórum, é o Estado que vai decidir se aquela escola entra ou não. Logicamente que ela vai entrar, porque o Estado, esse é o desejo que ele está fazendo,
né, a todo custo. Então, no fundo, o Estado está apostando na não consulta. Ele não quer que, ele está pouco se importando se os pais vão votar ou não, porque nós sabemos que é muito difícil os pais que trabalham de comunidades carentes, de regiões distantes, virem em um único dia na escola, né? Então o Estado vai concentrar, tudo que indica que eles vão concentrar isso num único dia é para tentativa de não dar quórum, para tentar fazer isso por WO, ganhar por WO sem a participação da comunidade. Então, essas são as primeiras palavras. Depois, se tiver outros questionamentos, a gente se coloca à disposição. Muito obrigada, Celso, pelos seus esclarecimentos, né? Acho que o cenário é bem trágico, eu diria. E a sua fala me fez pensar no seguinte, né? A escola não produz mercadoria. Então, você não consegue aumentar o lucro aumentando a venda de uma mercadoria, né? Então, a única maneira desses empresários obterem o lucro é cortando custos. Então, não vai haver uma melhora. Muito pelo contrário, vai haver uma precarização dos serviços para que eles possam ter o lucro, né? Isso é meio óbvio. Por isso que uma escola, assim como um hospital, não pode entrar na lógica do mercado, né, na lógica do lucro. Essa não é a função do serviço público, né? Mas, enfim, depois a gente aprofunda, né, essas questões. Francisca, então, te passo a palavra para você contar um pouquinho de como está sendo essa experiência aqui em São Paulo, né, ainda inicial, né, as escolas foram leiloadas semana passada e essa semana, aliás, com truculência da polícia contra estudantes e professores que estavam se manifestando contra o processo, né, sempre bom lembrar isso, né, do autoritarismo desse governo. Então, com você, fica à vontade. Então, primeiro, saudar, né, a Sandra Cavaleiros, saudar o Celso, né, da APP Paraná, e principalmente parabenizar o Simpro pela prática do sindicalismo classista, né, que apresenta, né, ao se preocupar com temas que, numa visão corporativa, diria, respeito apenas aos profissionais das escolas públicas, né? Mas o Simpro e a CONTE, né, que é a Confederação dos Trabalhadores do Ensino Privado, né, já lançou uma campanha, né, com o slogan Educação não é mercadoria, né? Um debate muito importante para a sociedade. E começar dizendo, Sandra, e saudar também todos os que nos assistem, todos e todas, né? No primeiro semestre, eu e o Celso participamos em São José da Costa Rica de um evento da Internacional de Educação para a América Latina, e os pontos principais, né, abordados por todos os países foram a questão da plataformização, que leva a um adoecimento muito grande dos professores e professoras, a questão da como é que diz, do fim da gestão democrática, da desvalorização, né, dos profissionais da educação como projeto, e isso aponta para um apagão educacional, né? No mundo, mas lá, como era o encontro da América Latina, que os mais otimistas apontavam para 2040, né? E os realistas para 2030, né? Que não está muito longe, né? Estamos em 2024, né? Porque, infelizmente, né, essa desvalorização profissional faz com que a juventude não se sinta atraída pelo magistério. Os cursos de licenciatura reduzem cada vez mais, porque em função da baixa procura, né, por licenciatura, aí os privatistas de plantão,
né, que não têm, continuam sem interesse nenhum na valorização profissional dos servidores públicos, saem por aí apontando saídas milagrosas, né, como o homeschooling, que tem apelo numa parcela da sociedade, né, apontam a história do notório saber, né, como se uma pessoa que fez contabilidade tivesse o domínio da didática para ministrar as aulas, né? E a gente sabe que tudo isso é barca furada, porque também, para uma profissão desvalorizada, esse notório saber também não vai, essa pessoa considerada com notório saber, também não se sentirá atraída pela profissão, né? É um dilema que nós estamos enfrentando. E agora, dias 22, 23 e 24, agora do corrente mês de outubro, né? Do corrente mês, não, nós estamos em novembro, né? Nós, no final do mês de outubro, dias 22 e 23, nós estivemos em Fortaleza participando de outro evento da Internacional da Educação, dessa vez com os países da língua portuguesa. E a constatação é a mesma, foi uma repetição das conclusões da Carta de São José da Costa Rica. Quer dizer, a Carta de São José da Costa Rica e a Carta de Fortaleza têm o mesmo conteúdo, porque os problemas são os mesmos. Né? Adoecimento em larga escala, né? Principalmente adoecimento mental. Né? Eu ouvi falas em Fortaleza de países da África, e é uma questão, eles disseram, e serve para nós também. E o seguinte, um professor, uma professora com 15 anos de profissão está literalmente arrebentado pelas más condições de trabalho, pela baixa remuneração, pelo assédio moral, né? Que aqui em São Paulo, e acredito que no Paraná também, Celso, é um assédio moral institucional, porque ele é pela legislação, né? Aí fica aquela cadeia de opressão. É o secretário que oprime o dirigente, a dirigente, que oprime o supervisor, a supervisora, que, por sua vez, oprime o diretor, a diretora, e o diretor, a diretora, com tudo isso que já carrega, oprimindo os professores e as professoras, né? E nós dizemos com todas as letras, a gestão democrática está ameaçada, né? Que, aliás, pelo relato do Celso, né, que traz aqui um detalhamento importante, né, para a gente entender esse processo, o secretário de Educação é o Átila da Educação, né? Incendeia tudo por onde passa. Incendiou o Paraná, está incendiando São Paulo. E é importante a gente observar como eles mudam a tática, né? Quando são derrotados. A derrota na consulta do Paraná levou o Estado de São Paulo a não buscar essa privatização nas escolas já em funcionamento, mas na construção de novas escolas. Quer dizer, é um aprimoramento na forma de impor essa política, que é uma política que é de privatização, né? Porque é como a campanha da Contea disse, a educação não é mercadoria, né? É a privatização, o leilão dessas duas escolas ocorreu em dois momentos, dia 29 de novembro, né? Foi o primeiro leilão, a APOESP ingressou com uma ação civil pública, conseguiu uma liminar, mas dia 30, no fim do dia, o próprio presidente do tribunal já tinha cassado a nossa liminar, que a liminar visava suspender
o leilão do primeiro lote e suspender também, tornar sem efeito do primeiro lote e suspender o do segundo lote, dia 4 de novembro. O que foi que aconteceu? Cassou a liminar, né? O processo continuou. Eu acho que é importante a gente dizer, a empresa que venceu o primeiro lote, né? De 17 escolas, é a empresa que administra 5 cemitérios na cidade de São Paulo, né? Porque Tarcísio de Freitas e Nunes são as duas faces da mesma moeda, né? E esses serviços funerários privatizados aumentaram em 500%, né? Tornando o sepultamento das pessoas, né? Uma coisa, principalmente para a população pobre, uma coisa praticamente impossível. O segundo lote venceu uma Francisca, empresa. Oi. só para eu pegar esse seu gancho, essa Hum. empresa ela não apenas está administrando os cemitérios do município de São Paulo, como ela também é sócia da TIM Imobiliária, que está construindo 3.800 unidades habitacionais no Ipiranga e na Moca, e ela também é sócia de operações de 3 concessões de água e esgoto em Santa Catarina e no Goiás. Então, como é que uma empresa consegue administrar cemitério, água e esgoto, construir habitações e gerenciar escolas? Quer dizer, isso está muito mal contado, né? Muito mal explicado. Ou seja, você está, na verdade, privatizando o governo do Estado, se a gente for ver, né, o que está acontecendo. Mas desculpa, eu só queria aproveitar para dar esse dado. Acho que essa pergunta, né, é uma pergunta muito importante e o governo de São Paulo precisa responder, precisa dar resposta para essa questão que você levanta e que eu estou levantando também, né? Porque o segundo lote venceu o leilão uma empresa de Cuiabá, parecido com o processo do Paraná, né? E a gente pergunta, como que vai se dar mesmo esse processo? Né? Porque aqui em São Paulo, né, essa parceria público-privada prevê a, a construção das escolas, a gestão administrativa, né, e de manutenção das escolas. Quer dizer, a lógica é a mesma, né? O primeiro lote teve um montante de 2,1 bilhões de reais destinado, né, a essa questão. Quer dizer, o dinheiro que falta para melhorar as condições, né, dos profissionais da educação e a educação pública está saindo pelo ralo e indo parar nas contas bancárias dos empresários, amigos e amigas do governo do Estado, né? Porque tem sido essa a prática, né, que é uma privatização, mas é também uma terceirização, né, da manutenção, né? É uma terceirização, como você disse, é o Estado entregando à iniciativa privada uma função que é exclusiva do Estado. E, na minha opinião, com qual problema nós nos deparamos, que nós vamos ter que esquentar muito a cabeça procurando uma solução, né, que não foi à toa que nós lutamos muito contra a reforma trabalhista e continuamos lutando pela sua revogação, né, porque ela traz no seu bojo também essa questão, né, que é a terceirização ilimitada, né, não só da atividade meio, como também da atividade fim. Quer dizer, olha a situação em que nós nos encontramos, né? Você também falou na sua introdução, né, da truculência que foi praticada durante esses leilões, tanto do dia 29 quanto do dia 4, né, com um aparato policial impressionante, né, com todas as ruas no entorno da Bolsa de Valores fechadas, né, e nós ainda São Pedro nem nos ajudou, né, porque nós tivemos que fazer caminhada debaixo de uma chuva torrencial, né, porque choveu muito na cidade de São Paulo, né, no dia 4,
continua chovendo bastante, mas nós não temos outra alternativa, senão continuar a luta, né, por escolas públicas, gratuitas, laicas e de qualidade, né, socialmente referenciada, né, porque essas questões todas, né, não são questões de Estado, né, são questões de governo. E nós precisamos entender, né, o quanto a política é responsável por esse tipo de atitude de governantes. Né? Tarcísio de Freitas, nós já conhecemos. E a categoria precisa se debruçar, né, sobre essa questão, porque nós também praticamos um sindicalismo classista, né, e nós atuamos no sentido da construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade humanizada, né, porque o que nós estamos vivendo no estado de São Paulo é a barbárie, né, e nós temos que entender, quando chegarmos aí nessa bifurcação, que caminho nós vamos apontar, né? Se é para a continuidade da barbárie ou ir para a esquerda, né? Para o caminho da civilização. Obrigada, Francisca, pelas suas palavras. Eu vou fazer algumas perguntas, tá, para a gente encaminhar o debate. E se vocês também quiserem se perguntarem ou fazer alguma colocação, sintam-se absolutamente à vontade, né? Celso, você vê alguma possibilidade de mudança desse cenário aí no Paraná a partir da ação do Ministério Público? Ou é uma resolução mais justa, ou possível de acontecer? Ou é um tanto de ingenuidade achar que a via judicial pode reverter o quadro, já que o que a gente viu aqui em São Paulo, como a Francisca colocou, foi a POSP entrar com uma liminar tentando barrar os leilões e em menos de 24 horas essa liminar ser cassada, né? Com uma argumentação absurda de que não poderia parar o andamento de uma questão que é essencial como educação, quando na verdade você não pode dar andamento a toque de caixa, né? É uma questão que é essencial, né? Sem debate público, sem participação da sociedade. Então, existe alguma esperança que via Ministério Público isso possa ser revertido? Olha, Sandra, é, quem está na educação é sempre alguém muito esperançoso, né? E quem está no sindicalismo, duas vezes mais esperançoso, porque senão não tinha nem como a gente estar atuando. Agora, logicamente que a gente sabe, né, de todas as condições, principalmente no judiciário aqui do Paraná, que tem já uma referência muito complicada, né, nacionalmente aí, né? Basta ver aí Moro, companhia, Lava Jato e tudo mais aqui, né? Tanto é que, é, embora não conseguiu aí, mas São Paulo suspendeu a questão dos cívico-militares, né? Aqui no Paraná isso não aconteceu, pelo contrário, né? O governador Ratinho aí são mais de 300 escolas que implantou esse modelo cívico-militar e a justiça não deu nem bola. Estamos lá com a ação no STF para ver o que vai acontecer. Do ponto de vista jurídico, né, assim, é, a minha área de especialização é direito público do Estado. Então, assim, do ponto de vista jurídico, é uma aberração o que está acontecendo, porque o Estado está transferindo para o particular, né, a responsabilidade de contratar servidores no mesmo momento que o Estado também contrata seus servidores. Porque normalmente isso acontece. Quando é que acontece as terceirizações, quando elas acontecem? Quando o Estado ele não exerce um determinado serviço. Então, se o Estado não tem um hospital, um município não tem um hospital, ele contrata, né, uma empresa ali que gerencia médicos ali de um hospital. Mas quando ele tem, ele não pode contratar, até porque isso entraria na própria folha de pagamento. Embora, né, a Câmara está resolvendo isso de uma outra maneira, né, lá em Brasília, né? Então, assim, nós, lógico, apostamos no judiciário, né, que essa situação seja revertida, mas o nosso esforço nesse momento, e nós estamos fazendo reuniões em
todas as 179 escolas que estão na listagem, ou pelo menos tentando fazer essas reuniões, para tentar mobilizar a comunidade a participar do processo e votar não, né? A gente acredita que se nós conseguirmos fazer esse movimento, né, a gente tem alguma chance de reverter pelo menos parte com a força da comunidade. Eu não acredito que o judiciário vai se manifestar antes do processo. Se manifestar, vai se manifestar depois, né? A gente gostaria que ele impedisse. Com essa última decisão do Tribunal de Contas, até acendeu uma possibilidade maior, né? Porque, como tem uma série de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, houve nessa semana, né, o deputado estadual, o professor Lemos, aí entrou com uma nova representação no próprio Tribunal de Contas para que o tribunal impedisse a realização desse processo, já que o próprio tribunal diagnosticou que ele estava irregular, que não tinha orçamento, que não tinha uma série de situações. Então, nós estamos tentando todas as vias administrativas e judiciais, mas há esperança. Ela não é muita, mas há esperança, né? Agora, a nossa aposta mesmo é no plano B, né? No plano de envolver a comunidade. Então, é carro de som, é panfletagem, né? É redes sociais, é, é campanhas de vídeo, são grupos de teatro para fazer esquetes. Então, assim, a gente está tentando mobilizar o movimento sindical, né, o movimento social para poder se envolver nesse debate. Porque tem uma coisa, Sandra, que a população ela não percebe. Então, vamos colocar assim: o Paraná ele tem 399 municípios, mas a grande maioria dos municípios paranaenses são pequenos municípios. Municípios que têm menos de 10 mil habitantes. Então, para um município pequeno, uma escola, ela tem, além de um peso político muito grande, mas a compra que a escola faz de material de expediente, de material de limpeza, né, dos funcionários que são contratados, isso movimenta a economia local. E um grande empresário que vai gerenciar quatro, cinco, né, como ele está gerenciando o cemitério, vai gerenciar quatro, cinco, seis escolas, ele não vai comprar no comércio local, ele vai comprar por atacado, né? Até porque ele quer embolsar mais lucro. Outra questão, o contrato desses empresários é por 2 anos, podendo ser prorrogado, mas daqui 2 anos tem eleição. Então, você acha que esse empresário ele vai oferir lucro só no final desse processo? Não, ele vai querer sugar tudo que puder. E como você colocou, não é dinheiro novo que está entrando no caixa do Estado. É o próprio dinheiro que o Estado tem que está transferindo para o particular. Então, isso é um prejuízo para todo mundo, inclusive para os outros serviços públicos municipais, porque isso vai diminuir a arrecadação do município, consequentemente, isso vai afetar outros serviços públicos dentro da própria comunidade. Então, é um ciclo vicioso negativo, né, esse processo que está colocado. E aqui também teve marca da truculência ativa, né? Nós tivemos 3 dias de greve, foi, né, uma situação de grande truculência aqui no estado aqui, que tem sido uma marca também do governo Ratinho, né? Parece que um copia o outro naquilo que é de pior, né? E com o Feder como executor, né? O cara é um serviçal da extrema-direita, né? E eu não tenho a menor dúvida que ele está fazendo tudo isso com o objetivo de um dia virar ministro da Educação, né? Francisca, eu queria te perguntar o seguinte: hoje, a maior parte dos professores do Estado de São Paulo não são concursados, né? São contratados, que é uma aberração. Nesse projeto, essas empresas elas não poderão contratar os professores. Mas você acha que esse é o próximo passo? Porque você não faz concurso, né? E você poder terceirizar a contratação de professores até para burlar o piso da categoria, né? Você acha que isso pode acontecer? Ou eu estou viajando?
Antes de entrar na resposta da sua pergunta propriamente dita, eu quero fazer uma observação sobre a fala do Celso, né? Que lá no Paraná o prazo é de 2 anos. Aqui em São Paulo, eles cuidaram de um prazo bem elástico, né? São 25 anos que essas empresas, é por 25 anos que essas escolas serão administradas por essas empresas. Eu considero que essa conclusão, né, que você aponta, ela é uma conclusão interessante, né? Porque se hoje, com a gestão pública das escolas, né, isso já acontece, né? Um número abusivo, né, de contratos temporários. Imagina uma gestão privatizada, né? Porque uma luta fundamental, né, que nós sempre travamos e precisamos travar com mais força ainda, é a questão da gestão democrática, né? E tem legislação para isso, né? Nós vamos ter que estudar muito, né, para ver de que forma nós vamos reagir, né? Evidentemente que todas as trincheiras de luta são importantes, né? É importantes a trincheira de luta das ruas, do judiciário, do parlamento, né? Essa luta a gente faz em todos os lugares, né? Mas esses movimentos, né? Inclusive apontados pelo Celso, né? Que são movimentos de denúncia, né? Claro que o Paraná tem uma dimensão diferente de São Paulo, né? Como o Celso falou, a maioria das cidades do Paraná são cidades pequenas, né? Diferente de São Paulo, né? E tem muitas, né? São verdadeiras metrópoles, né? Cidades enormes aqui em São Paulo, que pode ser que como é uma escola em cada cidade, né? Isso dilui bastante, né? O nosso potencial, né? De fogo também, né? Mas o sindicato é único, né? A POSP representa os trabalhadores em todo o estado de São Paulo, e, né, e nós vamos fazer o esforço da mobilização, da luta na rua, né, para a gente continuar denunciando esse secretário, né, porque tem uma questão nova, né, que foi o julgamento da PEC no Supremo Tribunal Federal ontem, né, que acabou com o regime jurídico único, né? Nós ainda temos esse, que a gente chama esse bode no meio da sala, né? Que agora, servidor público também poderá ser contratado pela CLT. Ainda não temos uma análise aprofundada, não sabemos se isso ainda tem desdobramento, se ainda podemos lutar, né? No rumo dessa história, né? Mas é uma questão extremamente grave, né? É isso que você fala de burlar o piso salarial profissional nacional. O estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, pagar abono complementar para cumprir o valor do piso salarial profissional é desrespeitoso demais, né? É uma demonstração de que não tem compromisso nenhum com a educação pública. E essa privatização, né, das escolas consolida essa nossa percepção, né, do descompromisso, porque a situação é extremamente grave, né? E você começou falando do empresário da Multilaser, né, que foi secretário de Educação do Paraná, deixou alguém lá que reza na mesma cartilha e vem para São Paulo também com esse objetivo, né, de essa visão, essa gestão empresarial da educação, né, e de fazer com que a própria empresa, né, a Multilaser, né, que até a indicação desse secretário de Educação, ela é suspeita, porque quando ele assumiu a Secretaria de Educação, a Multilaser já tinha contratos milionários, né, com a Secretaria de Educação.
Quer dizer, é uma coisa vergonhosa, né? Mas eu tenho a mesma opinião do Celso, né? E acho que a sua também, né, Sandro? O que nos move é a esperança, né? Não a esperança do esperar, né? Mas essa esperança, né, de que nós temos condições de continuar travando essa luta, né, que é para que a gente possa garantir a escola pública, né, nesse país e nesse estado, né, que nós estamos, tanto São Paulo quanto Paraná. Eu peguei na imprensa uma frase sobre essa questão das privatizações. Eu tentei destrinchar e não encontrei mais nada a respeito. Talvez vocês possam esclarecer. Que diz o seguinte, né, no caso de São Paulo, sobre a responsabilidade da empresa, também estão as atividades diárias escolares, envolvendo o apoio aos alunos que não conseguem acessar com autonomia as instalações escolares. Quer dizer, o que significa? Eles vão ter que lidar com o que a gente chama de alunos de inclusão, que não têm mobilidade física, ou seja, essas escolas não precisarão ser construídas para que todas possam acessar a escola, né? Já é uma ideia de é, impor a esses alunos uma educação virtual para que eles não precisem ir até a escola. Eu não sei se vocês têm alguma informação a mais sobre isso, porque eu achei essa frase muito estranha, né? Essa colocação muito estranha. Ô, Sandra, antes de da Francisca falar sobre isso, só queria destacar em relação à sua pergunta anterior, que esse é o modelo de gestão que acontece aqui no Paraná, né? O empresário aqui tem a incumbência de contratar os contratos temporários aqui. Então, certamente, o próximo passo depois de transferir as escolas de São Paulo, né, para os empresários é transferir também a gestão de pessoal, né, começando com o pessoal terceirizado, mas agora, inclusive, com essa situação, né, do empregado público aí que pode ser contratado por CLT, também isso, né, pode levar também a derrocada aí né, dos profissionais concursados. Então, acho que isso é uma preocupação. E aí, assim, né, emendando na sua pergunta agora ali, que é sobre São Paulo, mas eu costumo dizer assim, e até já usei essa frase aqui, o Estado cria dificuldade para vender a facilidade. Ou seja, todas as escolas deveriam ter acessibilidade. Todas as escolas deveriam ter as condições para todos os estudantes, porque educação é um direito de todos e todas, né? Não é um direito de uns e não de outros. Então, não oferece as condições e aí diz, não, a iniciativa privada vai resolver. Você, né, sabe disso, que você trabalha aí com a iniciativa privada, sabe que também não é nenhuma grande maravilha as unidades privadas, né? Tem uma maquiagem muito grande, mas as dificuldades dos estudantes, né, são muitas. Ainda que você tenha estudantes com padrão socioeconômico talvez um pouco, né, maior que possa compensar, mas no caso da escola pública, esse é o único espaço de ascensão social que os estudantes têm. Então, ele precisa ser muito bem cuidado, né? Então, essa é a nossa grande preocupação quando ele entra nessa lógica do mercado, porque mercado quer lucro, e lucro significa diminuir despesa, né? Otimizar, é a palavra de ordem, otimizar. Otimizar é diminuir os investimentos, né? Porque escola não pode ter lucro, ela tem que ter investimento, né? É isso, só queria complementar sobre sua pergunta. Francisca, comenta a frase. Então, Sandra, eu fiquei pensando, eu não conhecia a frase, mas o seguinte, eu quero relatar uma situação que acontece em São Paulo, não deve ser para a questão do PCD, porque há uma reivindicação da própria comunidade, né? Das mães de crianças com espectro autista, da pessoa que acompanha o chamado cuidador, né? Que cuida dessa criança na sala de aula. E a saída desse secretário de Educação publicou uma resolução dizendo que a família pode indicar uma pessoa que vai acompanhar, mas a remuneração dessa pessoa, tanto pode ir a pessoa da família, como a família pode contratar. Olha isso,
mas o Estado não paga esse profissional, quer dizer, o pagamento desse profissional é por conta da família. Eu desconfio que essa frase se refere principalmente ao apoio às plataformas digitais, porque é claro que eles têm muito interesse, eles inclusive reduziram as plataformas, porque eles perceberam, depois de venderem as plataformas, né? E o Estado ter comprado por 75 milhões cada plataforma, eles concluíram que havia um certo excesso e ia diminuir algumas. Mas a gente sabe que isso não resolve o problema, né? Porque, inclusive, muitos problemas de saúde nas crianças e nos jovens advindo da plataformização. E a questão do adoecimento mental também, né? Que está comprovado que o uso de tela de forma excessiva causa adoecimento, né? Mas eles nem se preocupam com a saúde dos estudantes, nem dos professores, e muito menos, né, com essa questão que é estruturante, né, a questão da saúde. Eles não têm essa preocupação, porque a única preocupação deles é a venda de equipamentos, e agora, com esses leilões, né, e com esse processo que ocorre no Paraná, entregar construção e gestão administrativa com dinheiro público para seus amigos e amigas empresários. Eu queria também, se possível, que vocês comentassem, porque a gente tem dito muito, não dá para separar a gestão pedagógica da gestão administrativa, nem da construção de escolas, né? Porque eu suponho que até para enxugar custos, vai haver, no caso de São Paulo, escolas construídas de forma pasteurizada e uniforme, né? No estilo pré-fabricadas, sem levar em consideração as necessidades de cada comunidade, né? O prédio escolar, ele é pedagógico, né? Então, eu queria que vocês comentassem isso também, porque às vezes a gente fala isso, mas quem não é da educação, ele não entende muito bem o que a gente quer dizer com isso. Bem, é que aqui no Paraná as escolas ainda não estão entregues, né? E tem uma máxima aqui que os empresários podem fazer o muro, podem pintar a escola, podem reformar, eles não podem construir aqui, né? No caso aqui do estado do Paraná, né? Até porque o programa não é para descapitalizar o empresário, né? É justamente para o empresário ter dinheiro. E aí, Francisca, vamos ser, né, fiéis aí no que está acontecendo. É caixa 2, é desvio de dinheiro, entendeu? Porque esses empresários também não vão ficar com esses milhões todos. Esses empresários vão acabar sendo testa de ferro, porque olha o que aconteceu nessas escolas aqui, né, no Paraná, nas duas escolas. O que que as empresas que de São Paulo e de Minas fizeram? Eles contrataram um gerente. Foi a única despesa que eles tiveram foi contratar um gerente que ficou aqui nas escolas. E aí tem uma questão, você colocou, né? Não há como dissociar a questão da gestão administrativa com a gestão pedagógica, porque uma coisa está diretamente ligada à outra, né? Os investimentos que são feitos na escola, eles são feitos em função das necessidades pedagógicas. Agora, o empresário, ele vai olhar e fazer o investimento para cumprir quais são os itens do edital que ele precisa cumprir. Ele precisa fazer pintura? Tá, então eu vou fazer uma pintura. Não necessariamente a pintura que precisava ser feita, mas vai fazer porque aquilo ele cumpre ipsiliteris apenas o que está previsto ali no edital. Já o gestor público, né, o diretor da escola, ele vai fazer aquilo que é o necessário para que a escola funcione bem. Então, né, o investimento do recurso de quem está vivendo as demandas do dia a dia é bem diferente, né? Agora, nesse modelo em São Paulo aí, como você colocou, né? E acho que a Francisca aí, é um modelo aprimorado do que veio aqui no Paraná, porque aqui ele só transferiu a gestão financeira. Mas eu não sei, eu ainda estou na dúvida qual é mais perverso,
né? Se é construir uma escola para gerenciar por 25 anos ou assumir 200 escolas para gerenciar o dinheiro delas ali. Eu não sei, ainda estou aqui. Eu acho que os dois casos são extremamente nefastos aí e pior que está se alastrando, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas, né, Goiás, aí estão tudo, né, nessa toada aí de ampliar esses processos. E eu começo, Sandra, concordando plenamente com o Celso, quando ele diz que há uma integração, né, entre a administração, manutenção, né, do espaço físico e a gestão pedagógica. Mas, na minha opinião, o mais grave de tudo isso é a transferência pura e simples dos recursos públicos para a iniciativa privada. Né? Essa é a parte perversa. Né? E o pior é que vem servindo de modelo para outros estados, todos os estados estão embarcando na mesma direção. Né? Essa é a parte trágica da história, né? Porque se ficasse ocorrer num estado só, já seria extremamente grave, né? Mas ir se alastrando dessa forma, e inclusive aperfeiçoando a forma, né? Uma forma, essa é a minha opinião, né? A transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. E isso, na minha opinião, é inconstitucional, né? Mas vamos estudar, né, para ver que medidas tomaremos, né, inclusive do ponto de vista jurídico, para tentar barrar essa aberração, né, porque é uma verdadeira aberração, né, é uma mistura que não dá certo, né, em se tratando de educação. Não sei se em alguma área dá certo, né, mas desvio de recursos públicos é uma questão extremamente grave. Acho que pelas experiências que nós temos, todas as empresas privatizadas no interesse setor, houve uma queda violenta da qualidade da prestação de serviço, né? E eu estou com medo agora do que vai acontecer com a Sabesp, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo com a questão da energia elétrica, enfim. Ontem, chuva de ontem, foram mais de 50 pessoas no escuro aqui em São Paulo. E eles continuam com o mote privatiza que melhora. Mas, enfim, já até para ir encaminhando para os finalmente, eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre como o modelo, tanto do Paraná quanto de São Paulo, significa uma precarização do trabalho do professor, né? Porque no Paraná, essas empresas vão, inclusive, poder contratar professor, se eu entendi direito. No caso de São Paulo, eles não podem contratar, mas o professor ele vai ter, de certa forma, dois chefes, né? Porque tem um diretor da parte pedagógica, mas se ele precisar de um material, se ele quiser desenvolver uma sala de leitura e tal, isso vai depender da empresa privada. Como é que fica para o professor gerenciar isso, né? Esses modelos que estão sendo impostos sem que ele tenha sido ouvido, né? Aliás, o silenciamento dos professores é incrível, né? Nós não somos ouvidos na reforma do ensino médio, nós não somos ouvidos na privatização das escolas, né? Como se nós fôssemos apenas um bando de cuidadores de crianças e adolescentes que tivessem que engolir os modelos que nos são impostos. Então, Sandra, isso cabe uma reflexão, né? Porque, inclusive, esse divórcio que os governos, que foi uma verdadeira imposição, né? Foi imposto aos professores e professoras um divórcio entre quem planeja e quem executa. A função do professor hoje é executar e, mais grave ainda, agora, executar as plataformas. Né? Porque nem preparar a aula mais, gente. A aula já vem preparada, já vem pronta, né? Quer dizer, é uma coisa absurda, é um verdadeiro esvaziamento da função do professor. Né? E a situação é extremamente grave. É porque os diretores também foram silenciados, porque a cada 3 meses tem uma avaliação, né, aqui em São Paulo, que pode cessar a designação do diretor se ele não for efetivo,
E pode também colocar o diretor em outra função, se a avaliação trimestral for insatisfatória. Como é que fica a capacidade de reação, né, diante de um ataque tão grande quanto esse, né? Mas, assim, eu tenho a percepção de que o governo do Estado de São Paulo, os governos do Estado de São Paulo, têm atuado muito na destruição dos sindicatos, principalmente de sindicatos de servidores públicos, em especial a APOESP, que sempre fez uma resistência muito forte, sempre debateu a política educacional no Estado de São Paulo, né? E Covas, quando foi governador do Estado de São Paulo, numa greve de 2000 que nós fizemos, ele disse com todas as letras: chega de sindicato mandar no processo pedagógico das escolas públicas do Estado de São Paulo. E a perseguição, que já era grande, foi aumentando, 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 a ponto de, desde o governo Dória, entrando pelo governo Tarcísio, nós nunca mais tivemos uma dispensa do ponto para absolutamente nada. Até o nosso Congresso foi realizado num final de semana, porque o governo não deu dispensa do ponto. Olha as dificuldades que nós enfrentamos. Olha a pressão que os governos praticam, né? Contra o movimento sindical. Um exemplo que você falou aí, a privatização da Sabesp, né? Um negócio truculento. Né? A população da periferia, ainda hoje, gente, tem água em alguns dias. De 7 da manhã às 16 horas, tem dia que não tem nada. A população diz o quê? Eu não tenho água, vai que privatizando vem água para minha torneira. Né? A mesma coisa em relação às escolas, né? O projeto de escola cívico-militar, por exemplo, o que é que eles fizeram, né? A segurança pública abandonou a periferia, criou o poder paralelo, a violência aumenta significativamente, aí eles têm a solução. Uma escola cívico-militar resolve tudo, porque, inclusive, né, a segurança no interior da escola está garantida. Né? E assim eles apontam para a privatização. Aqui em São Paulo já se fala, porque aqui em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, as creches são conveniadas há muito tempo. O que é a creche conveniada, se não uma transferência deslavada, descarada, do dinheiro público para a iniciativa privada? E eu acho que nós temos que continuar a denúncia, né, desse modelo, a denúncia da privatização, né, porque o dinheiro da escola pública deve ser investido em escolas públicas e a gestão tem que ser pública. Nem tem que privatizar a construção, nem gestão, seja de manutenção, né, e de administração, né, porque quando eles dizem que fica para o diretor apenas, para a gestão, né, apenas a função pedagógica, né, nós já debatemos aqui, né, e a nossa conclusão é o quê? É que a gestão pedagógica e a gestão administrativa estão intrinsecamente ligadas, né, porque a administração também é pedagógica, a manutenção também é pedagógica. Mas eu acho que nós devemos continuar a luta, né? Por mais difícil que ela possa parecer, continuar tentando ganhar a categoria para essa luta, né? Porque ao impor muitas derrotas, né? Porque a vida tem sido bastante dura, né? Isso também deixa a categoria sem esperança, né? De que é possível mudar essa ordem de coisas e é nosso dever, né, apesar das dificuldades, continuar lutando. Sandra, nós acreditamos, né, seguindo nessa toada ali, de fato,
esse processo de terceirização, de privatização, ele efetivamente é um processo de precarização de todo o serviço público, né? E o objetivo final não é parar aonde está. O objetivo final é avançar cada vez mais, né? Para que, de fato, todo esse arcabouço público ele seja privatizado, né? Nós sempre defendemos que todos na educação educam, todos os profissionais. Por isso, nós defendemos, né, que tanto o funcionário educa, né, quanto quem está na alimentação escolar, quem está na administração escolar, quem está na secretaria escolar, que todos esses são profissionais da educação. Quando você vai para o parâmetro privado, o privado ele está preocupado com uma empresa que vai fazer um serviço de limpeza e terminou, é igual uma diarista, acabou, vai embora e pronto. Não, nós entendemos que esse profissional que está lá na parte administrativa, que está lidando com as crianças no pátio ali, ele também está num processo educativo. Portanto, não dá para a gente separar, né, o processo educacional, pedagógico, didático do processo administrativo. Isso tudo precisa ser interligado, mas aos poucos isso vai sendo fracionado, né? Quem vê a situação na educação infantil vai fracionando o cuidar do educar, aí vai colocando duas profissões diferentes para o mesmo profissional só para pagar menos, né? E isso afeta os servidores públicos, afeta os professores, mas você também, né, vai entender que isso também afeta os professores da rede privada, porque se o parâmetro ele não é o contrário, não é o parâmetro da rede privada que está informando o salário da rede pública, mas ao contrário, é o piso nacional, é o pagamento do piso que muitas vezes acaba informando qual é o parâmetro da rede privada. E se há uma precarização no serviço público, isso também reflete nas empresas privadas, porque o empresário, seja ele na empresa privada, ou seja ele agora querendo administrar um espaço público, ele quer lucro de qualquer jeito, né? Então ele quer diminuir os custos. E aonde que tem o maior custo no serviço público? É gente, porque serviço público se faz com gente, faz com pessoas preparadas, estudadas, dedicadas, né? E que precisam ter remuneração condigna. Então, esse é o desafio e entendo que esse processo é um processo de precarização, mas quem perde, para além dos profissionais, é a comunidade. A sociedade perde com isso, porque o seu recurso público, o seu investimento público, os seus impostos estão sendo carreados para o lucro de meia dúzia de apaniguados de amigos do rei. É assim aqui os amigos, né, do Ratinho, é aí em São Paulo também, né? E assim está acontecendo em outros espaços do Brasil, né? E aqui, parece assim, nosso governador diz que quer ser presidente, como o governador de São Paulo também quer, então fica os dois disputando para ver quem é mais nefasto nesse processo de privatização e terceirização. Então, né, temos que nos irmanarmos aí nas lutas aí para que a gente tente evitar aí e quiçá, né, daqui 2 anos possa haver, quem sabe, mudanças no cenário, né? A gente sabe que o cenário não é fácil, né? Mas a gente não pode perder a esperança. Então, acho que essa é a luta e concordo com você que e a gente até discutiu isso na Costa Rica, né? Naquela avaliação do Banco Mundial, de que existem dois adversários para a qualidade do ensino, de acordo com os empresários. Um são os professores, né? Porque os professores, segundo eles, não querem saber do IDEB, não querem saber da qualidade do ensino. Longe disso, nós queremos muita qualidade, né? Mas a qualidade não só faz de conta dos números. E a outra são os sindicatos, que organizam, que questionam, né? Então, é por isso que nós somos tão combatidos, e no caso do serviço público, a POSP aí em São Paulo, a PP Sindicato no Paraná, em outros estados, os sindicatos da educação, eles são os maiores sindicatos, acabam sendo aqueles que são o maior alvo, né,
de ataque dos governos aqui. Eu acho que a nossa luta é resistir, né? Volto a lembrar que dia 15 agora, né, a CNTE, né, a nossa confederação, está lançando uma campanha nacional aí, Não Venda a Minha Escola, porque, infelizmente, né, Francisca, a privatização não está concentrada no Paraná e em São Paulo, né? Ela está espraiando e também não está só na rede estadual, também está nas redes municipais. Então, a gente precisa chamar esse alerta aí para toda a população, né? Vou me colocando aqui à disposição, Sandra, para as considerações finais ali, né? Já agradecendo aí a oportunidade, né? Parabenizando vocês aí pela iniciativa, né, de ser um sindicato cidadão, né, um sindicato de fato classista, né, que traz um tema tão fundamental quanto a defesa, né, dos recursos públicos, da escola pública, da gestão pública, né, da educação. Obrigada, Celso, até porque acho que você tocou em alguns pontos, né, que eu falei no início do nosso programa, que o Simples se coloca como um sindicato que tem responsabilidade social, que por isso debate educação pública, debate saúde pública, e os grandes temas essenciais para que o Brasil se torne realmente uma grande nação. Mas você colocou uma questão importante, que é até uma visão pragmática, da importância dos professores particulares estarem inseridos na luta da defesa da escola pública, porque é exatamente o que você falou, o rebaixamento da escola pública rebaixa a escola privada. Existe um mito no Brasil de que a escola privada é de qualidade, porque a escola pública se tornou decadente, que é mentira. Escola pública, a escola privada no Brasil não é de qualidade, né? E os professores também estão precarizados. Então, a valorização do professor da escola privada depende da escola pública, né? Não dá para dissociar isso. Então, é importante que o professor da escola privada e da escola pública tenham essa consciência para que eles possam unir forças. É uma luta, né? Como educação não é uma mercadoria, não vem da minha escola, é uma luta única, né? Por uma educação inclusiva, uma educação que realmente crie cidadãos conscientes, né? Porque todo esse projeto não é só um projeto financeiro, é um projeto ideológico, né? De rebaixamento da educação, uma educação que visa ideologias como a meritocracia, o empreendedorismo, né? Nessa precarização do trabalho, e a gente tem que combater isso, né? Nossa função, enquanto sindicalistas, enquanto seres políticos, combater tudo isso, tá? Eu vou, então, abrir para as considerações finais, né? Se você quiser começar, Francisca. Eu quero agradecer imensamente, né, a oportunidade de participar desse debate tão importante, é, realizado pelo Simpro, né? Agradecer em seu nome, Sandra, essa iniciativa importante, e agradecer a oportunidade, né, de compartilhar aqui com o Celso, né, uma experiência tão importante, né, quanto essa, importante e devastadora. E dizer que é isso mesmo, né, se os professores, se os profissionais da escola pública forem valorizados, de fato, tem repercussão na valorização dos professores da escola privada. Nisso a gente não tem a menor dúvida. Até o piso salarial profissional nacional foi uma questão importante, né, nessa direção de valorizar, né? E a CNTE, que de fato vai lançar essa campanha nacional, né? Pediu emprestado, nem pediu emprestado, né? O Paraná lançou, e é muito interessante, isso deve mesmo se alastrar pelo país nessa campanha Não Venda a Minha Escola, né? E agora, no mês de novembro, nós participaremos do G20 Social no Rio de Janeiro, né? E com certeza debateremos muito, né, essas questões das políticas públicas, em especial da educação pública. Agradecer, né, a todos que nos assistiram, e me colocar à disposição, para os próximos debates, né, e dizer do quanto foi importante debater esse tema aqui. Um grande abraço e muito obrigada. Eu também vou agradecer, Sandra, né? A Natasha que está nos bastidores aí, agradecer a Francisca,
e todos, né, aqueles que nos acompanham ali, a oportunidade, nos colocamos à disposição para esse debate e para outros debates, né, sobre a educação. Mais uma vez, parabenizar a iniciativa, porque nós precisamos cada vez mais construir essa unidade sindical, essa unidade nos movimentos sociais, né, para a defesa de um Estado público, um Estado forte, um Estado que tenha esse papel de defesa da cidadania, né, porque o que nós estamos vendo a cada dia nesse Congresso é dilapidar as conquistas que nós tivemos, né, na nossa Constituição, e uma delas é a educação pública do nosso país. Então, né, iniciativas como essa, né, que integram, né, um sindicato privado com, né, os sindicatos públicos ali são muito importantes para que a gente possa, né, estar fazendo essa luta conjunta. Então, parabéns, né, pela iniciativa e colocamos à nossa disposição. Né, parafraseando, né, Gramsci, né, nesses momentos, precisamos de toda a força, inteligência e entusiasmo, né, porque os tempos são difíceis. Mas o mestre Paulo Freire nos ensina sempre a esperançar, né? Não esperançar esperando, mas esperançar lutando. Um grande abraço. Bom, Celso e Francisca, eu que agradeço muitíssimo a participação de vocês, participação muito esclarecedora e importante nesse debate, né? A gente tem que levar esse debate a público para que as pessoas entendam o que está acontecendo, que a grande mídia vende o peixe de que não, tudo vai melhorar, tudo é lindo e tudo maravilhoso. Então, é muito importante que a gente faça o contraponto. Então, muitíssimo obrigada por vocês dispensarem esse tempo para a gente, tá? Queria agradecer a Natasha Meneghelli, que é a nossa jornalista aqui do Simpro, que organizou esse programa, o pessoal do TI, que está sempre aqui nos dando toda a possibilidade de fazer esses encontros, né? Então, também agradeço a eles. Tem uma coisa que eu deveria ter dito no início do programa, né? Que esse programa, diferente dos outros, está sendo gravado, por isso que não foi possível o público fazer perguntas, né? Infelizmente, isso não aconteceu dessa vez. Mas eu acho que a gente fez um debate de alto nível, né? E bastante esclarecedor. Esse programa, como eu falei, ele é gravado e ficará disponível nas redes do Simpro. Você pode compartilhar com amigos, com profissionais de educação, para que eles se integrem e participem também desse debate extremamente importante para os rumos da educação no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, tá? Então, todos uma boa tarde e até a próxima. Tchau.